E ontem, na partida do Internacional contra o Fluminense, teve um olheiro do Arsenal observando um jogador em específico. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação e sobre esse bastidor que foi trazido para nós ainda na zona mista. Eu também quero te falar uma informação lá da Itália, porque o mercado italiano vem falando muito sobre a situação do Vitão na Napoli. E um site que é muito conhecido, que é referência lá na Itália, que é o Tutto Mercato, ele fez uma matéria falando sobre esta negociação e trazendo inclusive algumas opiniões de empresários lá da Itália sobre este possível negócio. E comparando o Vitão até mesmo com um zagueiro que já passou aqui pelo futebol brasileiro e também pela Napoli. E nesse vídeo eu quero te trazer também os detalhes dessa situação, mas antes, bora a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? E eu quero também te perguntar e deixar aqui nos comentários também para tu responder sobre a situação do Gabriel Carvalho, né? Que é uma situação que eu vou te trazer agora, porque teve um olheiro do Arsenal observando o jogador na partida contra o Fluminense. E aí eu te faço a pergunta, se tu fosse diretor do Internacional, presidente Alessandro Barcelos, por quanto que tu venderia o Gabriel Carvalho? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá bom? Vamos começar então com novas informações do Internacional e eu quero falar exatamente sobre essa situação do Gabriel Carvalho, tá? Porque ainda antes do jogo de ontem, na partida contra o Fluminense, a vitória do Inter por 2-0, ainda no pré-jogo, a gente recebeu uma informação diretamente de pessoas de dentro do Internacional que nos camarotes do estádio Beira-Rio a gente ia ter uma presença ilustre, né? Ou, entre aspas, uma situação especial e esporádica, que às vezes acontece, mas é muito raro, né? A gente vê muito acontecer com o Dorival Júnior, que é o técnico da seleção brasileira, observar algum jogador como aconteceu no Grenal com o Alan Patrick. Mas a gente teve um olheiro, um scout do Arsenal observando um jogador do Internacional, que é o Gabriel Carvalho, que é o jogador que é destaque do Inter nessa temporada, um atleta de 17 anos, um jogador que desde os 15 anos o Arsenal observa. Quando o Inter levou o Gabriel Carvalho para a Copinha, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Arsenal também enviou um emissário para acompanhar o Gabriel durante toda aquela Copinha. Então é um time que há muito tempo já observa a situação do meio atacante colorado. E além disso, no ano passado, a gente teve uma visita de alguns diretores do Arsenal no CT Parque Gigante, ainda antes da inundação, né, antes de tudo acontecer no antigo CT Parque Gigante, antes da reforma pós-enchente que aconteceu. E algumas pessoas do Arsenal foram visitar o presidente Alessandro Barcelos. Na época o Inter até fez uma matéria falando, né, que tinha estreitado alguns laços com o Arsenal. Nessa temporada a gente teve até a coincidência do Inter ter um uniforme muito parecido com o do Arsenal, que também é da Adidas, diga-se de passagem. Na temporada passada teve, né, o diretor do Arsenal, que é o Edu Gaspar, agora não é mais, ele saiu na última semana, mas que é um brasileiro, e ele foi mesmo visitar as instalações do Internacional, foi no celeiro de Ases lá em Alvorada também visitar as instalações. Então esses dois times nos últimos anos, né, começaram a estreitar alguns laços, por mais que nessa temporada o Edu Gaspar, que era uma figura brasileira, um cara que olhava muito aqui para o cenário brasileiro, ele acabou deixando o Arsenal. Ainda assim é um time que observa muito aqui o mercado e está observando o Gabriel Carvalho. Ontem o Gabriel, por mais que tenha sido um jogador que tenha entrado no segundo tempo, não atuou durante tantos minutos, não fez assim presenças tão importantes também na partida, fez uma partida ali consistente, regular, nada demais, mas ainda assim o Arsenal pensa para a próxima janela de transferências executar sim uma proposta. A multa rescisória do Gabriel Carvalho com o Internacional é de 70 milhões de euros. A gente está falando de, dando uma boa arredondada aqui no euro, tá? A gente está falando de mais de 420 milhões de reais. Obviamente o Arsenal não pagaria isso, mas o Inter entende que o Gabriel Carvalho é um jogador muito valorizado. E o Inter não aceita abrir negociações por menos de 30 milhões de euros. O Inter entende que o Gabriel Carvalho é jogador para esse patamar de preço. Para jogador que pode ter uma prateleira de uma venda do Vitor Roque, de uma venda tipo do Estevão, do Endrick, e nesse momento eles entendem isso. Por isso que hoje
Gabriel Carvalho é tão valorizado. Ele vem saindo também diversos relatórios de pesquisa. O CS Football, que é o observatório lá da Suíça, colocou o Gabriel Carvalho como um dos jogadores mais promissores de 17 anos de idade. Então é um jogador que até na Europa vem se valorizando, e até por isso o Arsenal levou um olheiro para essa partida contra o Fluminense. Não está descartado, inclusive, que esse olheiro volte a ver uma partida do Internacional em função do Gabriel Carvalho ainda no estádio Beira-Rio, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês também é de uma informação trazida por um jornal italiano. E aí, inclusive, eu vou colocar na tela para vocês a matéria desse jornal. Eu já coloquei, inclusive, aqui, ó, que é do Spazio Napoli. Eu posso colocar aqui o tradutor para vocês em italiano, né? Acredito que vocês não vão entender nada, por isso que eu vou traduzir aqui para o português. A tradução não fica tão boa, né? Se tu vê o título, não fica tão interessante. Mas o que eu quero te mostrar é exatamente a informação trazida lá da Itália sobre a situação do Vitão. Para quem não sabe, a Napoli tem interesse na contratação desse atleta, zagueiro, jogador que vem jogando muito com o Internacional nesse segundo semestre, principalmente com o Roger Machado. A Napoli, que na temporada passada tinha contratado um zagueiro, que era esse aqui, que é o Natan, que era aquele zagueiro que era do Flamengo, estava no Red Bull Bragantino, só que ele deu muito errado lá, tanto que ele foi emprestado para o Real Betis nessa temporada, tá? E aí essa página, que é o Spazio Napoli, que seria tipo um jornal identificado, tá? Lá do futebol italiano. Eles fizeram uma matéria falando sobre essa negociação, e aí eles trouxeram algumas informações que o Napoli avalia sim essa situação do Vitão. O Antônio Conte, que é o treinador da Napoli, lembrando, a Napoli é o líder hoje do campeonato italiano, vem observando muito a situação desse zagueiro. Eles precisam contratar um zagueiro agora na janela de inverno, e é isso que eles falam, inclusive aqui embaixo, pelo visto aqui algumas negociações de oportunidades agora para janeiro, ou seja, para a janela de inverno. Então, se a Napoli fosse contratar o Vitão, seria para agora e não para metade do ano. E eles também fazem uma entrevista aqui, ó, com um empresário que é muito conhecido lá na Itália, que faz diversas situações, opina bastante e até participa, que é o Sabatino Durante. E ele fala que o Vitão não está pronto. E ele compara com o Natan, que deu errado lá na Napoli, e diz que ele pode ser um novo Natan. Então a informação lá da Itália, né, algumas pessoas ainda não têm tanta confiança assim no Vitão, perdão, e aí ele traz até essa aspas, tá? Vitão é um menino que tem qualidades, mas pode ter os mesmos problemas de adaptação ao Natan. São jovens que têm preços acessíveis, mas não estão preparados para um campeonato como o nosso. No Brasil existem talentos que custam somas astronômicas como Vinícius ou Rodrigo, mas pertence a outra categoria. Vitão é bom tecnicamente e também é rápido, mas não está pronto e deve ser esperado e melhorado, ou seja, deve ser maturado, né? Que a tradução não ficou tão boa, mas deve ser maturado e melhorado conforme o tempo. Basicamente o que disse esse empresário, que é o Sabatino Durante, nessa entrevista que ele deu lá para o jornal italiano. O fato é que realmente a Napoli está analisando essa possibilidade de contratação, está analisando que realmente é um nome que pode ser previsto para janeiro, até por ser um preço acessível. O Vitão vem se destacando muito nesses jogos. A Napoli está para fazer uma proposta de 7 milhões de euros para o Internacional por 100% dos direitos econômicos. Por esse valor o Inter não vai abrir negócio, o Inter só vai negociar mesmo a partir se chegar a uma proposta de 10 milhões de euros limpos para o Internacional, que nem chegou na metade do ano. O Real Betis fez essa proposta para o Inter e depois o Nottingham Forest também fez, mas acabou que as duas negociações não deram errado. Eu fiz um conteúdo falando só sobre isso, mas resumindo, o Real Betis no final teve um fair play financeiro, não conseguiu contratar, e aí traz por empréstimo esse próprio Natan na Napoli. E o caso do Nottingham Forest, o Vitão não queria ir lá para Inglaterra, tá bom? Então basicamente, dando uma boa contextualizada e uma resumida, foi isso que aconteceu na metade do ano. E agora no fim do ano, a Napoli é acima das possibilidades, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações, um grande abraço, valeu, falou e foi!